Ô Simões, já quer escalar o Atlético aí, na sua visão? Qual o melhor Atlético para começar esse ano? E é importante dar alguns detalhes nesse recorte. O Igor Rabelo está fora para esse começo, o Arana está fora para esse começo, o Zaratio também está fora. Dentro dessa realidade, aliás, turma que está no YouTube, manda pra gente aí qual o melhor Atlético para começar o ano, manda a sua escalação que a gente vai ler no ar aqui. A sua visão, Simões? Olha, eu escalaria o Everson, Mariano, Gemerson, Fux e Rubens. Alan, Edenilson, Igor Gomes e Patrick, Paulinho e Hulk. Claro que o Zaratio seria titular no lugar do Igor Gomes, o Arana titular no lugar do Rubens. Mas eu acho que é meio, mais ou menos, talvez esse seria o meu 11 ideal do Atlético, embora eu acredite que não vai ter um time titular, porque a rotatividade vai ser muito grande e é necessário que isso aconteça até pela maratona de jogos. Nesse primeiro momento, evidentemente, né? Pensando aí nos principais objetivos, Edu, daqui a pouquinho, time na ponta dos cascos, qual que é o Atlético ideal ou qual seria o Atlético ideal para esse começo de temporada, Panzi? Ô Cirilo, primeiro a gente tem que conhecer um pouco do trabalho do Cudê, né? E a gente só vai conhecer quando a bola rolar. A gente não tem acesso a treino, o Cláudio Rezende, o Henrique André, que são setoristas. Essas semanas o Fabrício Calazan, se eles estivessem na Cidade do Galo acompanhando o treino, talvez a gente teria mais informações, poderia estar mais abalizado na hora de montar um Atlético. Mas pelos últimos trabalhos do Cudê, a gente sabe que ele gosta de jogar com 4 jogadores no meio campo. No Inter, ele jogava ali com o Losango, um primeiro volante, 2 meias e mais um jogador à frente, com 2 no ataque. Pode ser assim? Pode ser que ele comece dessa maneira no Atlético? Pode. Você citou os desfalques. Eu acho que o Zaratio seria uma peça entre os titulares para esse início de temporada, não vai ser mais. A gente não tem dúvida que o Arana, quando estiver bem, e se estiver bem fisicamente, vai ser o lateral esquerdo titular. Eu tenho uma dúvida na esquerda, entre Dodô e Rubens. Pela temporada de 2022, para mim o Rubens sairia na frente, mas o Dodô é jogador da posição e ele teve uma temporada muito complicada. O Dodô por conta de lesão. Ontem surgiu um nome referente a lateral esquerdo no Atlético, que foi desmentido ontem pela assessoria, e eles afirmaram que o Atlético não está procurando lateral esquerdo porque tem para a posição Dodô e Rubens. Pois é. Então o Rubens está sendo considerado também para essa posição. Não faria o menor sentido, né? Ainda mais um cara com 33 anos. Mas enfim, eu gostaria de ver o Rubens também, talvez jogando na dele, nessa vaga do Zaratio, mas eu sei que o atleta ele quer jogar. E se é mais fácil, pensando na temporada inteira para o Rubens, uma vaga na esquerda, talvez ele batalhe por isso. Mas num primeiro momento, um meio de campo com Alan, Edenilson, Patrick, fica o ponto de interrogação. Aí o Cudê tem várias possibilidades. Ele tem Igor Gomes, ele tem o próprio Rubens, ele tem Pedrinho. Se o Atlético conseguir ampliar o contrato do Pedrinho, seria um grande reforço para a temporada, porque eu acho o Pedrinho muito bom jogador. Você acha que o Vargas poderia também ser esse cara, dependendo do jogo? O Igor Henrique tá ponta aqui, de lança, o camisa 10. Aliás, ele é o 10, né? Mas assim, o cara que fica por trás ali do Paulinho, do Hulk. Sabe quem que eu acho? O Igor Henrique tá aqui no YouTube, ó. O Cudê vai usar o Vargas como 10. O Vargas é o 10 do Atlético. Numericamente. A camisa dele é a camisa 10. Eu acho que pode até jogar Vargas, Paulinho e Hulk, o Hulk e o Vargas fazendo essa função de ponta de lança, o Hulk jogando por trás, o Vargas por trás. Invertendo, né? Sim, o Vargas terminou muito bem o ano como centroavante. E o Vargas é muito interessante, bem, né? Assim, eu acho o Vargas um jogador tecnicamente muito bom. Acho até que o Vargas é aquele tipo de jogador que às vezes desperdiça o dom, o talento. Eu acho que o Vargas é um grande jogador do futebol sul-americano nesse século, por tudo que ele fez na seleção do Chile, na Laú, no próprio Atlético, né? Construiu uma história muito, muito bacana, mas a impressão que me dá é de que o Vargas tem um potencial que ele poderia ser muito mais do que ele é, porque ele não consegue ter regularidade. Mas sabe por quê? Aí é um entendimento meu, uma percepção minha. Eu acho que os técnicos, talvez eles utilizem o Vargas de uma maneira que não é ideal pro Vargas. Fazer o Vargas fechar a linha de 4, ele já não é um jogador tão intenso. Ele já jogou pela esquerda, você lembra disso? Com o Turco, né? Os últimos treinadores, voltando para marcar lateral. O melhor do Vargas com o Cuca foi ele jogando mais adiantado. Agora na reta final como um centroavante, ele marcar lá em cima é uma coisa. O Vargas voltar até o meio de campo, todo jogador tem que fazer isso. É o mínimo que o jogador tem que fazer e pressionar a saída do adversário.
Agora, colocar o Vargas para fechar a linha de 4, para retornar, aí você vai tirar do jogador aquilo que ele não vai te entregar. O jogo da expulsão, o Vargas estava lá na lateral esquerda marcando, né? Pois é. Gerou aquela confusão toda depois. Exato. Talvez fazer o Paulinho fechar uma linha de 4, um jogador mais jovem. E o Patrick a outra, né? E o Patrick a outra, claro que Edenilson e Ala fechando essa segunda linha de 4, com o Hulk e Vargas. No primeiro momento, fazendo a marcação-pressão com o Paulinho, com o Edenilson, com o Patrick, e se o adversário ultrapassar essa linha de marcação, o Paulinho fecha e o Vargas fica. Cara, o Vargas tem muito talento. O Vargas, perto da área, ele é muito bom, jogando em todos os setores ali daquele último terço de campo. Então não dá para descartar o Vargas também, não. Eu quero citar a opinião do João Ferreira, Alexandre Simões, aqui no YouTube, e ele, na escalação, o nome diferente que ele tem aqui é o do Pavon. Esse ano para o Pavon, depois de meses aqui em Belo Horizonte, talvez mais adaptado ao esquema do Atlético, à cidade, com um novo treinador, começando com a pré-temporada, o Pavon tem que ser lembrado desse time do Atlético também? Ô Cirilo, eu acredito que sim. O Pavon é um jogador de muita qualidade e que tem uma característica que se encaixa muito no que o Atlético e o atleticano gostam, né? O Pavon é um cara muito intenso, um cara muito raçudo. Além da técnica, ele tem essa qualidade. Só que aí, eu não sei se o Panzi concorda, e existem várias maneiras de jogar e várias formações, né? Mas o Pavon, eu acho que o Paulinho vai ser titular do Atlético, eu acho que tem futebol para isso. O Paulinho, de repente, pode jogar ali pela direita com o Hulk, e o Pavon, o melhor dele é na esquerda. Eu acho até que o Atlético vendeu o Keno por causa disso, porque Keno e Pavon brigariam. E aí, eu acho que aí seria Alan, Edenilson e um outro meia. Eu acho que Patrick e Pavon pode ser que dê um conflito. O Ronan Lisboa lembrou do Johan. O Johan Também. foi um pedido para ficar. O Atlético reaproveitar. Ele teve um início ótimo no Bragantino, até uma lesão que ele teve no braço. E depois caiu muito de produção. Tem potencial e é um nome.